Então, uma boa tarde a todas. Vamos estar iniciando aqui a nossa partilha vocacional aqui desse sábado, que estamos na vigília do Espírito Santo, né? Que é um dia tão importante para a igreja, né? Tão importante para todos nós, né? Cristãos, que é essa vinda do Espírito Santo que nos vai iluminar, que nos vai conduzir a nossa vida, né? E como Maria, que hoje é sábado, né? Como mais que Maria, que foi a esposa do Espírito Santo, né? Vamos pedir a ela que interceda por esse nosso momento de partilha, esse momento de reflexão, para que nos possa conduzir até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então hoje, né, como estamos nessa vigília do Espírito Santo, né, nada mais óbvio do que falar sobre o Espírito, sobre o carisma, né, o que é um carisma, né, na luz da palavra de Deus, para a gente poder entender, né, nesse processo de discernimento vocacional, né, esse agir do Espírito que age em nossas almas, porque o Espírito Santo é o grande protagonista que nos vai ajudar a descobrir, a direcionar, né, para a vontade do Pai, o que nos vai iluminar por um discernimento correto, que nos vai dar toda essa assistência para que podamos realmente entender o que é de Deus, né? Então aqui eu peguei para a gente assim, né, dar na luz aqui da palavra de Deus, né, da carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que uma curtinho, mas que com tanta coisa que São Paulo aqui, né, a palavra de Deus nos deixa, né? Que é muito bonita. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós que já recebemos o sacramento da confirmação, o sacramento do crisma, recebemos esse Espírito Santo, realmente esse dom desse Espírito Santo, essa plenitude do Espírito Santo, que somos ungidos, né, que é esse amor de Deus feito caridade, né, que nos realmente plenifica no nosso coração, plenifica na nossa alma, esse amor de Deus, né, que nos faz aptos para a missão, aptos para entender a vontade de Deus na nossa alma. Então, muita gente fala sobre os carismas. O que é o carisma? O carisma é um dom excepcional, um dom extraordinário que Deus revela a alguém dentro da igreja, né, esse dom excepcional do Espírito Santo, para que possa frutificar e santificar, que toda a missão do carisma é a santificação, né? Todos nós estamos chamados à santidade. Esse é o primeiro chamado a todos os cristãos batizados. Somos chamados à santidade. E depois, dentro desse grande chamado à santidade, somos chamados a um carisma específico, quer dizer, a um dom extraordinário específico, que é onde vamos, né, realizar a nossa missão de santificação nessa vida, cumprindo a vontade de Deus no estado
que somos chamados. Pode ser para uns a vida matrimonial, outros a vida religiosa, outros a vida leiga, a leiga consagrada, né? Os meninos o caminho sacerdotal. Mas dentro dessa condição somos chamados a um carisma, a um dom específico, né? Dado por Deus, que é onde vamos nos santificar. Então sabemos que a igreja é rica, o Espírito Santo é rico em carismas, porque hoje vemos tantas famílias religiosas, tantos movimentos religiosos, né? Como a ação do Espírito Santo é tão fecunda, né? Que a gente vê aquela imensidão de carismas, né? Que todos têm o mesmo fim de nos levar à santidade, né? Nenhum carisma é melhor que o outro, porque todo é um dom extraordinário de Deus, né? E o que temos que entender é que cada um é chamado a um carisma, né? Todo cristão batizado é chamado a um carisma, né? A um dom extraordinário, onde que vai ser a nossa via, né? O nosso caminho de santidade, para alcançar a santidade. E nem quando a gente, né, estudando a teologia da vida religiosa, toda a congregação religiosa, o primeiro fim é a santificação, é a consagração a Deus. Depois vai vir o seu carisma específico, né? Que vai ser, por exemplo, as de vida contemplativa, vai ser a oração, através da oração, do sacrifício, né? Da vida oculta, vai ser o seu caminho de santidade, que vai elevar a sua alma a esse caminho de santidade. Outros na vida ativa, na vida apostólica, né? Que nem nós, o nosso carisma, que é o cuidado dos idosos, quer dizer, é o nosso caminho de santidade. Nós vamos alcançar a santidade desde que nós, cuidando aos idosos, com esse amor a Deus, vendo a Cristo nesses idosos, esse é o nosso caminho de santidade, porque nós estamos fazendo um caminho da misericórdia, das obras de misericórdia. Amém, Yara, amém. Então, da gente, estamos cuidando dos idosos, fazendo esse caminho de misericórdia, né? Aí, assim, ou, por exemplo, a pessoa que trabalha numa congregação com a educação, que tem colégio, através da educação, de educar essas crianças na fé, de educar, formar novos cristãos, ou dentro de uma pastoral, né? Ou dentro dos hospitais, né, cuidando dos enfermos. Quer dizer, que a igreja é riquíssima em carisma, que cuidam de crianças, que cuidam... Então, quer dizer que a explosão do Espírito Santo, dos carismas, é infinita. Dos leigos, dos movimentos leigos que a gente vê hoje, que tanto bem também fazem, que são os fermentos que estão no mundo, que estão fermentando aí a palavra de Deus no mundo, dentro da sociedade, que também vai gerando mais vocações para a vida consagrada, para a vida sacerdotal. Então, quer dizer, todo carisma é especial, todo carisma é necessário, todo carisma é um dom de Deus, né? Dentro do nosso carisma, o que nós entendemos? Né, o nosso padre fundador, que ele foi o depositário desse carisma. O padre Saturnino era um padre que ele teve uma história desde pequeno de bastante sofrimento, porque ele perdeu a mãe com 5 anos, ele perdeu a mãe, depois o pai dele voltou a casar porque eram jovens, a mãe dele morreu no parto da irmã pequena, e depois da irmã pequena dele morreu também, né, ele tinha outro irmão pequeno, mais pequeno ainda, né? Ele ficou órfão de mãe muito pequeno, com o outro irmãozinho dele pequeno, mas era uma família de muita fé. Ele tinha um tio que era sacerdote, e a mãe do tio, que era a tia dele, né? Que era a tia-avó dele, né? Era uma mulher muito católica, uma mulher também de muita fé, muito exemplar, e levou ele para criar, vendo a dificuldade do pai com 2 crianças pequenas. Então, mas essa tia, ela era uma mulher de uma caridade imensa, que ela, desde que ele era pequeno, ela via como ela levava os pobres na casa para dar de comer, levava comida para os pobres na rua, como ela ajudava as pessoas doentes. E ele cresceu nesse ambiente de caridade,
né? E tanto o tio dele, que era, quando ele era pequeno, que era seminarista, né? Depois se ordenou, ele viu esse tio também, que também tinha esse coração caritativo para as pessoas. Então, para ele sempre viu a Deus na pessoa do pobre, né? De ajudar aquela pessoa na pessoa do pobre, né? Depois esse tio dele acabou sendo bispo, foi um grande bispo. Ele foi secretário do tio dele, ele foi teólogo do tio dele, tanto é que o tio dele morreu assistindo o Concílio Vaticano I. O nosso padre fundador foi como teólogo consultor no Concílio Vaticano I, né? Então ele teve um cargo de muita importância dentro da igreja na Espanha, mas o nosso padre fundador ele continuou nunca deixou os pobres dele de vista. E ele sempre ajudou as pessoas. E a gente vê durante a vida dele como ele viu o chamado de Deus nas pessoas pobres, nas pessoas necessitadas, na obra de misericórdia, nas obras de misericórdia, né? Ele tem várias histórias, da vida dele, né? Que com isso da caridade, mas o que Deus, né? O Espírito Santo inspirou ele foi quando ele cuidou de uma idosinha que tinha uma das empregadas que trabalhava na casa dele, né, na casa paroquial, e a filha casou, né, só que a sogra nunca se dava com o genro. Aí disse que era sempre aquele pé de guerra do genro com a sogra. Então, para não separar aquele casamento, a sogra preferiu sair de casa e foi para um quartinho, né, mas vivia numa situação precária. Né? A filha tentava ajudar, mas vivia numa situação precária. Mas essa velhinha sempre ia atrás do padre fundador para dar comida, para pedir uma roupa, e esse homem, né, com todo esse amor, com toda essa caridade, ele ajudava essa idosa. Aí, perto do Natal, porque já sabe que na Espanha, na Europa, as estações são trocadas com a gente, né? Lá, dezembro, no Natal, é um frio insuportável, de 4, 5 graus debaixo de zero, dependendo da região da Espanha. Nosso padre fundador era do norte da Espanha, que é o mais frio, né? Em Huesca, por aí, Saragoça, Huesca. Aí o inverno é cru mesmo, de 8, 9 graus debaixo de zero. É muito frio. Então, perto do Natal, ele sempre dava os presentinhos de Natal, as comidinhas para ceia de Natal para essa idosa. E a idosinha não veio buscar os presentes dela, não veio buscar as coisas. Então, nosso padre Saturnino, ele achou estranho isso, porque que a idosinha sempre ia lá pedir as coisas e por que não foi. Então, mandou uma das meninas que trabalhava, das empregadas que trabalhavam com ele, e ver o que tinha acontecido com a velhinha. Aí elas foram lá no quartinho onde vivia essa idosinha, e era um quarto muito precário, e a idosinha estava muito doente, não estava conseguindo levantar da cama. E o que ele fez? Ele, sem pensar mais, ele falou, não, vou trazer ela para minha casa. Trouxe ela para a casa paroquial, colocou ela dormir na cama dele, ele teve dormindo no chão, e cuidou, trouxe um médico e cuidou da velhinha. A velhinha melhorou e ficou vivendo na casa dele. Mas a velhinha já estava muito doente, já era idosa. E depois de uns 3, 4 meses acabou falecendo e ele fez o enterro da velhinha como se fosse o seu familiar. E depois de tudo isso, ele em oração recebeu recebeu esse carisma, né, que Deus pedia, falando, se ele tinha, quantos velhinhos estavam nessa situação igual que estava essa idosa, né? Quantos estavam? E por que não fundar uma congregação, né, que se dedicasse exclusivamente a cuidar desses idosos nessa situação, né? E ele se achou nessa hora, quando ele sentiu esse impulso do Espírito Santo, ele pensou, mas isso para mim eu sou muito pequeno, isso é uma obra muito grande, como que eu vou fazer isso, né? Mas o Espírito Santo cutucava, até que chegou uma hora que ele já, com o diretor espiritual dele, que ele era um homem de uma vida espiritual muito intensa, né? Fez ele entender que realmente era um carisma que Deus estava chamando ele, que Deus estava depositando nele, né? De formar uma família religiosa que se dedicasse
exclusivamente com esse cuidado a esses idosos, tanto que nosso padre fundador, quando escreveu as nossas constituições, que são as nossas regras, deixou muito claro que o nosso carisma específico era só com idosos. Nós íamos recusar qualquer outro tipo de atividade que nos fosse proposta, porque o nosso carisma, o nosso espírito, era nos santificar através do cuidado dos idosos, né? Então isso foi o mais marcante, né? Que a gente, porque tem congregação sim, que tem asilos, mas elas cuidam de criança, cuidam de pastoral, cuidam de não tem uma coisa específica. Não, o nosso padre fundador, quando ele recebeu esse carisma, ele entendeu que o Espírito Santo que pedia, que o que Deus estava pedindo naquele momento era uma coisa muito específica, porque já tinha uma visão profética que dos tempos mais modernos, os idosos iam acabar sendo os mais afetados de todo esse capitalismo selvagem, porque hoje nós estamos vendo na pandemia mesmo que a vida do idoso não vale nada. Chega a ser cruel. Chega nos hospitais, os idosos estão assim. Se tem um jovem, um idoso, minha filha, o aparelho vai para o jovem, o idoso que morra como seja, com dor, sem dor, o que seja. E se ainda em local que está precário, que não tem medicação suficiente, mais ainda. Então os idosos estão acabando morrendo sem dignidade nenhuma. Né? Sem conforto, sem dignidade, sem consolo, sem nada. Então, já Deus estava fazendo isso do nosso padre fundador já há 150 anos atrás, já tinha essa visão profética do que ia ser os idosos na modernidade, que os filhos não iam querer ter espaço para o pai e para a mãe idoso, para o pai e a mãe com Alzheimer, com outra doença, com câncer, o que seja, não ia ter paciência para estar dando banho, trocando fralda, para dando de comer na boca. Então, o Espírito Santo já insistia, né, por esses pobres do Senhor, que eu falo assim, as crianças e os idosos são os mais indefesos, mas eu falo que a criança ainda tem um futuro, tem um porvenir, né? A criança ainda ela está crescendo, ela tem uma vida por diante, mas o idoso já não tem mais nada. O idoso único que espera é a morte. O idoso já acabou suas forças, já acabou com tudo, ele não tem mais nada que dá. Então, o nosso padre fundador, dentro desse carisma de caridade que ele já tinha desde pequeno, né, nasceu esse carisma dos idosos de se santificar através desse cuidado, fazendo as obras de misericórdia, que sabemos que temos 14 obras de misericórdia, né? As 7 corporais e as 7 espirituais, né? Que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber ao sedento, vestir ao nu, visitar ao preso, né? Então, de tudo isso que a gente sabe das obras de misericórdia. Então, quer dizer que a nossa vida das irmãzinhas, o nosso carisma é viver essas obras de misericórdia no nosso dia a dia, porque eu falo assim, que aqui nós praticamos as 14 obras de misericórdia todos os dias, desde que levantamos até que deitamos. A gente, né, realiza essas obras de misericórdia, que é isso que nos vai santificar, unida a uma vida de oração. Porque o nosso padre fundador também, ademais dele ter esse depositário desse carisma, né, dos idosos, ele também era uma pessoa muito contemplativa e ele entendia que para a gente ter força para realizar essa missão, precisávamos ser pessoas de muita oração, de muita união com Deus. Então, o que ele quis unir dentro das nossas regras, que é o que o Espírito Santo inspirou, que deu nesse carisma para ele, da gente ter, as irmãzinhas pudéssemos ser realmente religiosas, de uma intensa vida contemplativa, mas ao mesmo tempo que tivéssemos um coração caritativo de viver uma missão apostólica. Então, por isso ele idealizou que as suas irmãzinhas da sua congregação iam ser pessoas, né, de muita oração, de muita união com Deus, mas realizando essas obras de misericórdia dentro do mundo, né, sem a gente ter esse espírito contemplativo, sem estar numa clausura. Então, praticamente as nossas regras, a nossa disciplina de vida é
quase igual às carmelitas descalças, às clarissas, às concepcionistas, a gente tem muito ponto em comum. Né? Tanto é que quando muita gente pergunta se nós somos de clausura, porque o nosso estilo de vida, a nossa disciplina de vida é praticamente igual que numa clausura, com a diferença que a gente, algumas horas das orações, o que difere nós, por exemplo, das carmelitas, é que elas têm 1 hora mais de oração no dia que nós, e que elas rezam as horas intermédias da liturgia das horas, que nós não rezamos as horas intermédias da liturgia das horas, porque é a hora que a gente está atendendo aos idosos. Então, nosso Padre Fundador que quis que a gente tivesse a missão dentro de casa, para que a gente pudesse harmonizar os nossos horários de oração com o trabalho com os idosos. Então, assim, a gente tendo a missão, a gente morando com eles, a gente conseguiria ter o nosso tempo de oração, né? Nosso tempo de comunidade, mas também poder atender eles e sempre estar com eles. Que é isso a principal da missão nossa, de a gente sempre estar com os idosos, né? De a gente ter essa atenção especial, da gente estar lá com eles, ajudando na hora da comida, na hora do banho, na hora das trocas, né? De a gente estar acompanhando eles, estar rezando com eles, estar levando eles para a missa, estar levando eles para o terço, para a adoração, né? Então, ao mesmo tempo da gente fazer eles, né, participantes também da nossa vida de oração, né? Então, isso que ele quis, que as irmãzinhas fôssemos com esse espírito contemplativo, né, mas ao mesmo tempo ativo na missão dessa misericórdia, né? Então ele conseguiu unir a vida contemplativa com a vida ativa. Então, claro, nós vamos diferir muito também das vida. Claro, assim, tem que ter uma vida de oração para poder, porque senão os idosos já são difíceis de cuidar. Se a gente não tem uma vida de fé, realmente uma vida de muita presença de Deus, a gente não vai conseguir ver Cristo naquelas pessoas, principalmente naqueles idosos ranzinza, naqueles idosos que são mesmo, tem uns que são uns cãozinhos mesmo, a gente não vai, se a gente não tem uma visão de fé, uma visão sobrenatural, né, a gente não vai ver Jesus naquelas pessoas. Então, a gente precisa, antes da gente viver essa vida intensa dessa presença de Deus, também para a gente passar também a Deus nessas pessoas. Porque eu lembro muito no noviciado uma frase que a nossa mestra era uma santa mulher, ela sempre falava, ninguém dá o que não tem. Então, se nós não temos a Deus dentro do nosso coração, não temos essa vivência de Deus dentro do nosso coração, também nós não vamos poder passar isso nem para os idosos, né? E nem para as pessoas que estão com a gente, né? Então nunca nós vamos conseguir passar isso se a gente não viver realmente uma vida de oração. E nem nós levantamos. Quando eu falo isso, outras irmãs de vida ativa, ela fala, vocês estão loucas. Nós levantamos 4h30 da manhã todo dia, de domingo a domingo. Nós levantamos 4h30 da manhã, rezamos a Laudes, né, que é a primeira oração da liturgia das horas, rezamos a hora de Laudes, né, e fazemos 1 hora diante do Santíssimo de oração em silêncio, toda a comunidade. É onde fala assim, nós estamos recarregando as nossas pilhas, que é a hora que estamos antes de começar tudo, da gente se ajoelhar diante de Deus, né, de renovar o nosso compromisso e de estar nesse diálogo com Deus, nessa contemplação, né? Então temos essa hora de oração. Depois da oração nós vamos já lá ajudar a dar banho, ajudar a dar café, temos a missa, depois temos toda a atividade no dia, mas durante o dia a gente para várias vezes para ir rezar, né? Depois meio-dia a gente tem o nosso exame de consciência, né? Porque também a nossa espiritualidade é ignaciana, né? De Santo Inácio de Loyola. Então a gente segue também muito a doutrina as regras de Santo Inácio, né? A gente tem o nosso exame de consciência antes do almoço, quer dizer, para a gente parar no dia, para voltar o nosso coração a Deus, ver onde que a gente está caindo, onde nós temos que melhorar, para voltar, né, nessa presença de Deus, né? Tanto é que também nós, nas nossas refeições, a gente lê como na clausura, os mosteiros de clausura fazem isso também, que a gente tem esse costume de ter a leitura espiritual enquanto comemos, né?
Claro que nos dias de festa a gente tem recreio, que a gente conversa na mesa, tudo assim, mas no normal a gente tem leitura espiritual, porque com o significado de que não só alimentar o corpo, mas como alimentar a alma. Isso fazem as Clarissas, as Carmelitas, todos os conventos de clausura fazem isso. Já de vida ativa a gente já não vê muito isso já. Mas é por isso que eu falo que a gente tem uma disciplina muito parecida aos conventos de clausura. Né? Depois a gente tem um momento de recreio, né? De fraternidade, das irmãs a gente conversar, da gente, né, contar as coisas, desse momento de comunidade. Depois a gente reza uma parte do terço juntas também na capela. Depois voltamos para os setores, para os ofícios, para os idosos. Depois à tarde voltamos, a gente agora de tarde todo dia, a gente está fazendo pelas vocações, fazemos adoração ao Santíssimo, né? Fazemos 1 hora de adoração, rezamos as vésperas da liturgia das horas. Então, quer dizer, a gente tem todo dia recheado oração e trabalho, que é onde a gente consegue realmente manter esse carisma, manter esse dom extraordinário do Espírito Santo, desde que levantamos até quando vamos dormir, né? Então isso é o bonito da gente entender claro, justamente para nos fortificar. Então isso que nos faz entender, né, que a importância de viver uma vida de intensa oração para poder fazer frutificar, santificar esse carisma, porque eu falo assim, o nosso carisma não é também só com os idosos, né? Mas com todas as pessoas que nos estão rodeando. Hoje que somos poucas irmãs nas comunidades, temos muitos funcionários também por mandato da vigilância sanitária, a gente tem que ter todas as normativas. Então a gente também, né, estender esse carisma às pessoas que trabalham conosco, né, de ajudar essas pessoas também a se voltarem seu coração a Deus, para os familiares dessas pessoas, para os voluntários que vão também trabalhar. Quer dizer que a gente também tem um apostolado muito grande dentro de casa, né, de todas as pessoas que frequentam aqui, né, que agora pela pandemia não podem, mas a gente tem missa aqui todo dia, a capela é aberta ao público, né, e vem muita gente nas missas nossas aqui. Então, da gente passar esse carisma também para essas pessoas, né? Também dá a oportunidade das pessoas fazerem a caridade, né? Elas estão ajudando aqui o lar, porque a gente vive da caridade, a gente não tem nenhum fim lucrativo, né? Por isso a gente pede doações, a gente pede sempre ajuda da população, porque aqui temos 70 idosos aqui no lar. O dinheiro que tem da aposentadoria, porque muitas, a melhor, tem um monte de empréstimo, não ganha nem o salário, nada. O dinheiro que a gente tem, mal dá para pagar a folha de pagamento dos funcionários que a gente está aqui. Então, imagine para pagar água, luz, telefone, alimentação. Graças a Deus, a alimentação, né, as pessoas ajudam bastante, mais fraldas, remédios, tudo assim, né? Então, a gente, graças a Deus, a gente também motiva essas pessoas à caridade, de doar um pouquinho, cada um doar um pouquinho para ajudar essas pessoas também, ajudar nessa obra de misericórdia, né? Então quer dizer que como o Espírito Santo, né, inspirou nosso Padre Fundador numa obra tão grande, né, que graças a Deus já levamos 148 anos de fundação, temos 202 casas espalhadas em 22 países, né? Então essa é uma graça de Deus muito grande. Agora dia 29 agora desse mês, vai inaugurar a nossa Casa do Paraguai, né? Vai até a nossa Madre Geral da Espanha tá vindo para a inauguração dessa Casa do Paraguai, que já faz quase 7 anos que elas estão lá construindo o asilo, e graças a Deus agora conseguiram terminar de construir, porque lá elas estão numa zona de Assunção, da capital, mas também uma zona bastante pobre, com bastante idosos, né? Então elas estão fundando essa casa, também vai ser um aspirantado ali para jovens vocacionadas, vai ter lá nessa casa também, né? E como outras tantas casas que a gente tem de missão na África, né? Temos 2 casas em Moçambique, né? Também um lugar de bastante pobreza, em Filipinas também, na Guatemala, El Salvador, tudo casas de missão. Então quer dizer que como esse carisma foi sendo muito rico, né? De se ir espalhando, ajudando essas pessoas que precisassem, né? Então, da gente viver essa vida de oração, dessa vida contemplativa, mas sendo ativa à vez,
né? Eu sempre falo assim que eu sempre admirei muito a vida contemplativa, eu sempre fui apaixonada pelo Carmelo, adoro Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, né? Tenho muita admiração, tanto é que eu já li todas as obras de Santa Teresa de Jesus, eu tenho paixão por São João da Cruz, mas eu falo assim, mas eu não serviria para estar de trás das grades, né? Eu sempre falo assim, não, eu acho que de trás das grades não conseguiria estar, né? Não é o meu carisma, né? Mas eu falo assim, mas sempre tive esse desejo pela vida de oração, por essa vida escondida em Deus, né? E Deus me deu eu falo assim, o pacote completo, né? De Deus me ter chamado num lugar que eu pude saciar essa vontade, esse desejo de viver essa vida escondida em Deus, né? Mas ao mesmo tempo ter essa missão de caridade e poder ser missionária, de ir pelo mundo aonde precisar, de estar disposta a ir aonde precisarem de mim, né? Eu também sempre gostei muito dessa área da saúde, eu sempre, desde pequena, sempre gostei dessa parte de ciências, de biologia. Então, eu quando comecei a estudar enfermagem, para mim foi, nossa, a realização total, porque eu gostava disso, eu tenho muita paixão para a enfermagem também. Então, quer dizer, de poder né, ter essa vida de oração, né, mas unida também a esse desejo de ajudar as pessoas, né? De estar quietinha no meu cantinho aqui, porque assim, nós as irmãs, a gente quase não sai de casa, né? A gente, assim, sai para as coisas necessárias, mas assim, geralmente a gente sai muito pouco de casa. Então, quer dizer que vivemos essa vida recolhida, né? Mesmo sem não precisar estar numa clausura, né? Mas vivemos essa vida de recolhimento, né? Essa vida de trabalho mais escondido, porque muita gente não conhece a gente, porque a gente não sai para fora, né? Mas é a maneira que somos felizes, né? De fazer felizes as pessoas que Deus nos coloca aqui, né? Porque os pobres vêm até nós, porque agora mesmo nessa pandemia a gente chegou a ter uma lista de espera de 150 para 15 vagas. Era uma loucura, a gente nunca via, acho que o povo nunca tinha ficado com os idosos em casa e agora nessa pandemia foram obrigados a ficar e o povo estava louco. O povo queria enfiar aqui as velhinhas como pudesse, né? E a gente não podia receber porque a gente ficou o ano passado de março até dezembro sem receber ninguém, né? Depois de dezembro que começaram a flexibilizar um pouco para a gente começar a receber, mas com muito protocolo muito estrito, né? Mas mesmo assim é uma demanda muito grande que a gente está tendo, né? De idosos e idosas em situação de a lei do silêncio, sim, cara. Não a lei do silêncio, a gente tem horários de silêncio, sim, por regra. A gente, por exemplo, à noite, depois das completas, que é a última oração da liturgia das horas, né? A gente reza completas, reza a oração da noite e depois nós temos silêncio rigoroso, quer dizer que nessa hora já ninguém conversa com mais ninguém. Nesse horário da noite a gente tem proibido conversa, cada uma para o seu quarto e silêncio para descansar até o outro dia depois da oração. Quer dizer que a gente só vai, então, é um horário de bastante estrito, assim, de silêncio estrito que a gente tem. E depois também, durante o dia, a gente procura também cultivar esse silêncio interior, né? De a gente tá conversando o necessário, não tá gastando conversa fiada, de estar perdendo tempo com coisas assim, da gente procurar realmente se centrar nessa presença de Deus no que a gente está fazendo. Claro que a gente vai precisar falar com os idosos, vai precisar falar com os funcionários, mas da gente também ter uma medida, né, da gente ser o que é o necessário e o que é o desnecessário, que por isso que durante a formação, principalmente durante o noviciado, a gente tem toda essa orientação, né, para como a gente deve proceder, né, da gente estar procurando manter essa presença de Deus e falar realmente o que seja necessário, né, durante o dia, né, mas a gente tem isso do silêncio da noite, isso é estrito. Né? Depois de completa, cala a boca e ninguém vai falar mais. Né? Então a gente tem isso e isso para as aspirantes também
As meninas, eu tento fazer isso, é difícil, porque as meninas, nossa senhora, é difícil calar a boca, a turma aprender a se calar, de fazer um pouco de silêncio, é difícil, né? Quando a gente tem as convivências, eu fico doidinha, porque, nossa, principalmente quando vem as meninas mais pequenas, de 14, 15 anos, meu Deus do céu, elas para ficar calar a boca de noite é triste. Mas aos poucos vão entrando na rédea, né? E vão entendendo o que é necessário, né? Então, mas o silêncio é muito importante dentro da vida religiosa, por isso mesmo que a gente, nas horas das refeições, a gente come em silêncio com a leitura espiritual, justamente para isso, para a gente nutrir o nosso espírito, né? A gente tem esse costume, claro que nos dias de festa, vamos dizer que estamos poucas irmãs, um dia que a mulher está muito cansada, isso é chamado de dar recreio, a gente conversa, mas sempre a gente faz um pouco de leitura no refeitório, né? Isso também, as meninas, as aspirantes também, a gente já vai acostumando, né, aos poucos, né, já vai acostumando as meninas nessas regras dentro já da nossa disciplina, para quê? Para que quando já se vão para as casas de formação, se já vão para o postulantado, já vão preparadas, já sabem como que é a nossa disciplina de vida, como é o nosso estilo de vida, né? A visita dos familiares, sim. As meninas podem ter visita dos familiares, né? A gente pede assim, que a família pode vir assim, uma vez por mês visitar, né? Ligar também as meninas, as aspirantes eu deixo toda semana, né? Eu marco de deixar do domingo o dia livre para ligar para a família. Hoje, graças a Deus, tem muito, até pode fazer uma videochamada, de ver a família assim. A gente não, como dizer, a gente não separa, ter esse separamento da família assim, redundante, tudo de uma vez, não. Mas um pouco mais estrito para que a pessoa se possa centrar também onde está. Porque se a pessoa não desapega seu Oi, coração. irmã. Oi. Eu tô perguntando porque, assim, lá na clausura, né, que foi onde eu fiz, é a primeira, né, experiência não, porque eu não cheguei a entrar, mas, assim, onde eu conversei com a irmã, tive um acompanhamento e tal. Ela falava pra mim o seguinte, da questão da visita, que a visita só poderia ser uma vez, ou nas festas, ou uma vez por ano. Aí, por isso que eu tive essa dúvida, entendeu? Não, a gente permite que, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, que a família venha uma vez por mês, sim, a gente permite. E que possa ligar uma vez por semana também. Lá na Espanha já é mais difícil, né? As meninas que já estão lá na Espanha, que estão no postulantado, estão no noviciado, estão no juniorado, já às vezes é mais difícil porque né, tá mais longe assim, né? Mas as meninas ali depois que elas passam 5 anos, né? Que passa o postulantado, o noviciado, a primeira etapa do juniorado, elas vêm visitar a família, né? Elas vêm já visitar a família. Nós, as irmãs, a gente tem, de regra, a gente tem férias cada 3 anos para a gente vir visitar a família. Mas a família que pode ir visitar a gente. Sim, que não é, como dizer, que não é proibido que a família venha visitar. E a família também pode ligar. Que nem as meninas que estão na Espanha mesmo, a família delas pode ligar uma vez por mês para elas. Né? Então elas também não têm assim, não perde a comunicação com a família, também pode escrever carta, né? Até é mais fácil, porque muitas vezes para nós, para ligar, é difícil, que nem eu vou ver se amanhã eu consigo falar com as minhas formandas que vestiram o hábito no final do mês passado. E até agora eu não consegui falar com elas, porque a gente tem 5 horas de diferença. Na Espanha vai 5 horas adiantado da gente. Então, quando é hora boa para ligar aqui, é hora ruim lá. Quando é hora boa lá, é hora ruim aqui. Então, muitas vezes fica difícil da gente poder ligar lá, conversar com elas. Então, até por carta, muitas vezes é melhor. Hoje eu mando e-mail para a madre secretária dali, mando assim, ela manda as fotos, manda as coisas. Então, assim, graças a Deus, hoje tem muito mais meios da gente se comunicar, né? Mas a família, assim, a mãe dela liga, pelo menos uma vez por mês, a mãe delas ligam para ela, né? Tem Skype hoje que liga mais fácil, que é baratinho, né? Mas só pode ficar durante 1 hora por conta da pandemia. Deixa eu ver. Aqui é a Deise, que lá. Aqui. Já a família italiana tem uma casa para eles ficarem durante uma semana.
Sim, aqui também, assim, as visitas a gente não tem por exemplo, se vem uma menina que é do interior, né, que a família mora mais longe, ela pode ficar uma semana aqui também, né, ou até mais, dependendo, que nem meus pais, quando eu estava no Chile, meus pais ficaram 20 dias comigo lá no Chile, né, eles foram lá passar o Natal, o Ano Novo comigo no Chile, eles ficaram lá, a gente permite, ó, as meninas que vão para a Espanha, né, a melhor família que tem a condição de ir para a Espanha para ir para quando fazem os votos, isso também ficam lá, elas têm dentro da casa, a gente tem um setor para os hóspedes, né, também a família pode ficar hospedada dentro da casa nossa, né, e de visitar, por exemplo, a pessoa vem, uma mãe da menina vem quer passar o dia aqui, pode passar o dia aqui, a gente também permite, não é tão estrito como na clausura, né. Então, mas a gente tem também mais restringido, mas, né, um pouco mais de liberdade que na clausura, né? Mas assim, por isso que eu falo assim, muitas meninas falam, igual mesmo, uma das meninas que estava aqui acabou indo embora porque não conseguia ficar longe da mãe. Eu falei, mas não tem jeito, qualquer congregação vai exigir esse desprendimento, não vai ter como não ter esse desprendimento, né? Vai exigir esse desprendimento. Né? Ainda nós damos bastante facilidade de poder falar, conversar uma vez por semana, da família poder vir uma vez por mês ver, né? Quer dizer que não é tão cruel, porque hoje, se uma vez por semana você faz uma videochamada, você já dá tempo de você contar, saber tudo que está acontecendo e assim, não tem, eu acho assim, para mim, né? Não tem uma coisa assim de você estar querendo todo dia saber o que está acontecendo na tua casa. Porque se todo dia você quer saber o que está acontecendo na tua casa, você nunca se senta no lugar que você está, né? Então, a mesma outra coisa, porque ao passar do tempo a gente tem uma vida, eu falo assim, ao passar do tempo, a gente já vai construindo a nossa vida, a gente vai ter o amor, gratidão pela nossa família, mas a gente também tem uma vida para seguir. Mesma coisa, se uma mulher que casa, ela vai ter seu marido, vai ter seus filhos para cuidar, ela não vai ficar pensando o dia inteiro na sua mãe e no seu pai, o que está acontecendo na casa da sua mãe e do seu pai? Então, a mesma coisa, uma menina que tá dentro da vida consagrada, dentro de uma comunidade religiosa, também tem que centrar que essa vai ser a sua família. Então, centrar onde você está, se focar onde você está. Claro que o amor e a gratidão vai ser eternas, a gente vai se preocupar, se tiver uma necessidade, a gente vai, né, procurar ajudar, mas a gente viver aí nessa dinâmica desse desprendimento, né, mesmo que a gente esteja fora do país, né, da gente ter esse desprendimento, né, da gente saber que se nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus vai estar cuidando da gente, né? Mas, ô, irmã, quando a gente entra realmente assim na vida religiosa, né, quando a gente tem o desejo, a gente sabe, né, que não vai ser a mesma coisa da gente estar em casa. A gente sabe que todo lugar tem regra, se não tiver regra, vai virar bagunça, né? Então, assim, a gente precisa desse momento de realmente de se desprender. Né? Já tem muita facilidade, a gente já pode fazer videochamada, a família pode visitar, porque muitas congregações não permitem, né, ter essa liberdade toda, né? Por exemplo, eu sou de Maceió, se Deus permitir, né, que eu for, minha mãe pode ir me visitar, minha mãe pode passar uma semana, voltar. Então, assim, isso já é uma facilidade, né? Você já tem algo assim para dizer assim, nossa, né? Deus me dá tanta facilidade e não tem necessidade de eu estar todos os dias ligando, querendo saber, até porque não pode, né? Que aí vai a me atrapalhar, né? Vai atrapalhar o meu desenvolvimento. Não, é justamente, isso que chega, porque na clausura ainda a gente vê nos convênios de clausura que é mais estrito ainda, né? Que aí não vamos falar mesmo, visita mais restrita, uma hora de visita, que nem a Deise está falando, uma hora de visita, é mais restrito ainda, né? Porque uma clausura é muito mais estrita ainda. Então, quer dizer, já sabemos que dentro da vida religiosa a gente vai ter que ter esse desprendimento. Né, eu já falo que a congregação nossa já é muito mãe nesse sentido, né, de dar essa liberdade da família poder visitar, da família poder ligar, de tudo isso, né? Então, quer dizer que já é um presente de Deus que a gente tem que valorar e a gente tem que saber utilizar bem, né? De aproveitar essa oportunidade que Deus dá
né, que a congregação está dando, né, para a gente também ter essa comunicação. Tanto é que, porque quando a gente está fora do país, a gente vai muito bem, mas a gente sabe que a família da gente fica muito preocupado, né, de estar em outro país e tal, outro assim, né, mas ter também essa facilidade de poder uma vez por mês estar ligando, estar falando, sabendo que está bem. Também a gente, assim, das meninas que estão lá, sempre eu estou tendo informação delas, sempre eu estou passando, né? Eu sempre falo com a mãe delas, né? Com a família delas, não, tá tudo bem. Elas, durante a pandemia, as mães estavam toda nervosas, né? Quando começou na Espanha, antes de começar aqui, que começou na Espanha, que teve também muito feio por lá, e as mães estavam preocupadas. Eu falei, olha, as suas filhas estão melhor que nós, porque lá é um país de primeiro mundo, lá elas têm muito mais meio que a gente, né? Elas estão numa casa cheia de médicos, cheia de enfermeira, né? Porque lá em Valência, na Casa Mari, estão todas as irmãs que estão fazendo, né, toda a enfermagem padrão, tem um monte de enfermeira de irmãs e enfermeira padrão ali, de técnicas, todas são técnicas, quer dizer, melhor lugar não ia ter, né? Então elas estão ali muito bem, graças a Deus nenhuma pegou, elas estiveram bem lá, né? Mas sempre eu estava me informando para informar a família. Então também a gente tem essa delicadeza também, né, das irmãs que estamos aqui, a gente também está conversando com as famílias e está falando com os pais das meninas, né, para que também eles também tenham sossegado, para que elas também possam estar tranquilas, que também está tudo bem, para elas poderem se centrar onde elas têm que se centrar, né? Então, dentro da medida do possível, sempre eu estou conversando com a mãe das meninas, das que estão lá, né, e acalmando elas que está tudo bem, que elas estão bem, que elas estão felizes, né, que elas estão bem nas suas etapas de formação. Então, a gente tem toda essa preocupação com as meninas quando elas estão fora, né? Porque a gente sabe que tá fora do país já é um desafio, né? Aprender outra língua também é um desafio, mas tudo é possível, né? A gente tem que amar, realmente amar aquilo, e quando a gente ama aquilo, Deus dá força, Deus capacita, né? Na Espanha, nós temos 9 anos de formação canônica, quer dizer, são 9 meses de postulantado, mas agora como está essa questão dos vistos, está meio difícil dos 9 meses, geralmente elas estão ficando 1 ano e pouco de postulante, porque tem que ser os 9 meses completos, e muitas vezes não está chegando os vistos para elas entrarem nas datas do postulantado, né? Então, a melhor elas vão um pouco depois, então tem que estender 6 meses mais do postulantado, né? Mas inicialmente são 9 meses de postulantado, depois tem os 2 anos do noviciado, e depois são 6 anos de votos temporais, que é dividido em 3 etapas, né? Que a primeira etapa, né, que quando termina o noviciado, faz os votos temporais, né? Passam 2 anos numa casa de formação em Madrid, né, que é onde elas, né, começam já a fazer o técnico de enfermagem, né, já um pouco mais dedicado à missão, né, depois elas vão 3 anos para uma comunidade, que é a experiência de vida, que elas vão experimentar, já vão para uma comunidade como uma irmã professa, já ser responsável no setor, que elas vão ter a experiência do que vai ser o resto da vida, né, durante esses 3 anos nessa comunidade. Depois voltam para Valência, para Casa Madre, e fazem 1 ano de preparação para a profissão perpétua. Então, quer dizer que são 6 anos de generário. Então, todos esses 9 anos vão ser na Espanha. Isso é seguro. Depois que já faz os votos perpétuos, aí já, né, onde precisar. Algumas vão permanecer na Espanha, outras podem ser que descinem para outro país. Então, aí a gente já está disponível. Aí é onde precisar. Né? Eu tive 10 anos na Espanha, né? Então tem irmãs que estão lá 20 anos na Espanha. As brasileiras, geralmente, uma vez que estão na Espanha, elas não querem voltar mais, não. Que é outro mundo. Eu falo assim, porque eu tive doente, tive muito problema com o frio, e eu tenho problema nos ossos, e aí me mandaram de volta para cá. Mas senão eu acho que eu ia ter ficado por lá mesmo, sabe? Mas Deus sabe o que faz. Né, porque a gente acaba acostumando também ao estilo de vida dali, a gente acaba acostumando já com os costumes e tudo lá. A Espanha é uma experiência muito bonita, uma cultura muito rica, né, muito enriquecedora, né, mas tem brasileiras que estão em Moçambique, porque lá fala português, as brasileiras são bem cobiçadas para ir para Moçambique,
né? Porque, como eu falo português, tem essa facilidade, tem irmãs que estão lá, brasileiras que estão nas Filipinas, outras que estão em Portugal. Então, quer dizer que aí a gente vai estar disposta aonde precisar. Mas, inicialmente na Espanha, 9 anos, de 9 a 10 anos, isso é seguro, a menos que aconteça alguma coisa durante percursos superiores, né, queiram mudar. Mas do inicial vai ser isso. Mas a gente fala, uma vez que a gente já se entrega o barco para Deus, a gente vai remando, né, aonde precisar, né? Então, isso é o importante, né? Que a gente vai estar sempre disposta a ir aonde precisar, né? Então, ter essa disposição, que eu falo que é o melhor lugar é onde Deus nos manda através dos superiores, porque eu acho uma coisa que eu acho isso muito bonito, é que da gente, dentro da congregação internacional, da gente se encontrar com pessoas de tantos países, pensar que ninguém se combinou, ninguém se escolheu, Deus nos uniu, né? No noviciado mesmo, que éramos noviça de tantos países, e aquilo era tão rico, porque a gente aprendia coisa de todos os países, e pensar que onde na minha vida eu ia pensar que eu ia encontrar aquela pessoa ali, aquela pessoa com o mesmo ideal que eu, com a mesma fé que eu, com o mesmo carisma que eu, né? Pensar que Deus nos juntou, isso é o mais bonito, né? Que Deus nos junta, nos une, né? Nesse mesmo amor, nesse mesmo carisma, né? Então, isso é o bonito, da gente viver nessa obediência, nesse desprendimento, que nem aqui na minha comunidade, a minha superiora é boliviana, tem outra irmã colombiana, tem outras 2 irmãs que são peruanas. Quando que eu ia pensar que eu ia encontrar essas pessoas, né? Ou das outras comunidades, né? Que também a gente se encontra aí de tantos países, né? Isso é muito, muito enriquecedor, isso é muito bonito, né? E a gente vê a riqueza do carisma do Espírito Santo, né, aí que vai direcionando da gente viver esse desprendimento. Então já está chegando nossa hora aqui, né? Senão hoje as velhas estão doidinhas pelo azeite, tá chovendo aqui, tá friozinho, elas vou ir ajudar lá dar a janta, né? Mas espero que, né, tenha ajudado vocês também um pouco, explicando um pouco isso sobre o carisma, sobre esses desprendimentos, né, de viver essa vida no Espírito, né, para nos preparar para esse dia de Pentecostes, né, para a gente se abrir realmente ao Espírito Santo, né, abrir os nossos corações, né, que Deus, né, possa realmente habitar em nosso coração pelo Espírito Santo, né? E que podamos dar esse sim consciente à vontade de Deus, né? Que para Deus, como fala, para Deus não tem distância, para Deus não existe obstáculo, né? Que nem as meninas falam assim, mas está tão longe, muitas vezes está longe, a Deise mesmo, que é lá do Pará, você é do Pará, né, Deise? Que é longe, que coisa assim, mas eu falo assim, para Deus nada é impossível. Quando tem vontade, né? Quando tem vontade, realmente quer, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Hoje, graças a Deus, como eu falo, nós estamos aqui em São Paulo, na capital, graças a Deus, tem ônibus e tem avião, tudo que chega aqui em São Paulo, né? Com muita facilidade, né? A gente ajuda quando precisa, tem alguma vocacionada com melhor, né? Não tem condição para passagem, se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Eu consigo alguma madrinha, porque eu já teve uma de João Pessoa que não era, a família dela não podia muito, mas a gente ajudou, né? Graças a Deus consegui umas madrinhas que ajudou, né? Então, a gente também consegue, quando se tem força de vontade, realmente a gente vê que tem vocação, que realmente quer, né? A gente né, consegue ajudar um pouco também para realizar esse sonho, né? Então, isso é muito importante, né? A gente, né, ter essa caridade também, de ajudar as meninas também, tanto que para nós e para a Espanha, né? Graças a Deus, tem pessoas ali que ajudam as irmãs com as formandas, né? Para poder trazer as meninas da América para a Espanha, né? Então a gente tem toda essa ajuda também, né? Graças a Deus que São José, né, a Divina Providência não falha com a gente, né? Então a gente
Isso de falar assim que não existe distância, não existe obstáculo quando realmente é a vontade de Deus e quando realmente a gente quer e a gente se sente chamado para isso, né? Então, a gente não ter medo nem da distância, nem de nada, porque, né, o Senhor e Nossa Senhora sempre vai na nossa frente. Tem alguma ajuda para sua irmã? Sim, a gente da Espanha, geralmente eles ajudam a gente. Porque tem, graças a Deus, na Espanha está numa condição melhor lá. Porque lá até as pessoas têm outra mentalidade. Tem, por exemplo, ali muitos casais que não têm filhos. E ao melhor eles apadrinham na congregação. Eles apadrinham e lá, como está numa boa condição, né, eles apadrinham para poder comprar a passagem para as meninas irem para a Espanha, de ajudar com os gastos, né? Então, geralmente apadrinham. E também aqui, eu também tenho algumas madrinhas que me ajudam também, quando eu peço assim, ajuda para comprar alguma coisa para as meninas também. Ajuda, tem pessoas com um coração muito bom, né? Que acabam apadrinhando e ajudando as vocações, né? Então, graças a Deus a isso, porque senão ficaria muito difícil, né? Porque a gente prefere mesmo que venham fazer a formação na Espanha, porque tem um nível muito melhor de formação do que a gente tem aqui os noviciados na América, né? Temos o noviciado em Lima, no Peru, e noviciado em Bogotá, na Colômbia, e outro noviciado no México, né? Na cidade do México, né? Em Talpan, a gente tem outro noviciado. Só que a Espanha, mesmo os países da Europa, não têm vocações. Né? Ali está muito difícil as vocações na Europa, para todas as congregações está muito difícil as vocações na Europa. Então, as da América, a gente vai dividindo, dos noviciados da América, a gente vai dividindo lá para a Espanha. Né? E também lá elas têm um nível de formação tanto espiritual como técnica muito melhor que se elas ficarem aqui na América. Né? Porque nós mesmo, a nossa província, que como a congregação é tão grande com tantos países, a gente é dividido em províncias, né? Então a nossa província aqui é Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Então todas as vocacionadas, todas as nossas formandas desses 4 países, pertencemos ao noviciado da Casa Mãe na Espanha, ou ao noviciado de Palência, que também está na Espanha, né? Que são 2 noviciados na Espanha. Então, as formandas nossas, já sabemos que nós pertencemos a esse noviciado. Então, já sabemos que vamos fazer a formação lá. Então, por exemplo, mas também tem formandas, graças a Deus, temos bastante vocações na Colômbia, bastante vocações no Peru, né? Então, do México também, que do México vão as de El Salvador, de Guatemala. Então, sempre 2, 3 formandas desses países acabam indo também dar uma ajuda lá nos noviciados da Europa também, que precisa. Né, que a gente tem muitas casas na Europa, então a gente precisa de vocações lá também, então a gente vai dividindo também as formandas, né, mas graças a Deus a gente tem essa ajuda para poder também ter as irmãzinhas lá para ajudar a cuidar também dos idosos que também precisam lá. Então vamos rezar uma salve para terminar, que já deu a nossa hora já, né, e vamos estar, né, pedindo nessa vigília do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine cada dia, nos ilumine o nosso coração, né? Que nos dê essa fortaleza, essa sabedoria, esse conselho, esse entendimento, esse temor de Deus, né? Que nos derrame esses 7 dons sobre as nossas almas, para que cada dia possamos realmente estar fazendo a vontade de Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os egredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, Senhora, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, uma boa e santa tarde a todas, um bom começo de noite, uma boa vigília do Espírito Santo, né? E até semana que vem, se Deus quiser. Então, que Deus abençoe a todas. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.